Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, quinta-feira, o porta-voz Dmitry Peskov anunciou uma mudança na doutrina de armas nucleares da Rússia, que já havia sido explicada pelo próprio Putin ontem. E segundo ele, gente, isso deve ser visto como um sinal claro para os países ocidentais. Essas mudanças são uma resposta direta às discussões que estão acontecendo nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde se avalia a possibilidade de dar à Ucrânia permissão para usar mísseis ocidentais convencionais contra a Rússia. Putin já disse claramente na quarta-feira que a Rússia pode usar armas nucleares se for atacada com mísseis convencionais. Ele foi além e afirmou que Moscou considerará qualquer ataque a seu território se for apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto. Ou seja, na visão da Rússia, se um país com armas nucleares apoiar um ataque contra eles, isso já seria motivo suficiente para desencadear uma resposta nuclear. Bom, e aqui vale lembrar que a atual doutrina nuclear da Rússia, que foi publicada em um decreto de 2020, já mencionava a possibilidade do uso de armas nucleares se o país sofrer um ataque nuclear ou mesmo um ataque convencional que ameace a sua resistência. Mas agora essas novas alterações que estão sendo feitas ampliam ainda mais essa possibilidade de resposta nuclear. Peskov foi bem claro ao afirmar que as mudanças no documento intitulado Fundamentos da Política de Estado no Campo da Dissuasão Nuclear são um aviso direto ao Ocidente. Segundo ele, isso deve ser considerado como um sinal definitivo, ou seja, ele está dizendo que a Rússia não vai ficar parada e, se qualquer ataque for direcionado a eles, mesmo que não sejam com armas nucleares, as consequências podem ser catastróficas. Ainda segundo Peskov, o mundo estaria testemunhando uma confrontação sem precedentes, provocada pelo que ele chamou de envolvimento direto de países ocidentais, incluindo potências nucleares, no conflito da Ucrânia. Ele destacou também que essa participação ocidental está aumentando os riscos de uma escalada global. Agora é importante lembrar, gente, que não sabemos ainda todos os detalhes dessas mudanças na doutrina nuclear. Peskov mencionou que a decisão de tornar esses documentos públicos será tomada posteriormente. O que estamos vendo aqui é uma atualização nas regras do jogo, né? Até pouco tempo atrás, a Rússia se reservava o direito de usar armas nucleares apenas se seu território estivesse sob ameaça de extinção. Mas agora, com essa mudança, a Rússia está basicamente dizendo: se vocês nos atacarem e houver qualquer apoio de um país com armas nucleares, nós responderemos com força nuclear. O próprio Putin mencionou em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que essas mudanças são uma resposta aos novos riscos e ameaças que o país está enfrentando em um cenário global que, segundo ele, está mudando rapidamente. Ele foi muito enfático em destacar que essas alterações são uma reação às ameaças externas e que, por isso, a Rússia precisa estar preparada para agir de acordo. Agora, quando falamos de doutrina nuclear, não estamos apenas falando de uma defesa abstrata. Gente, independente de PIB, economia, população ou qualquer outra coisa, a Rússia é a maior potência nuclear do mundo e, junto com os Estados Unidos, controla 88% de todas as ogivas nucleares do planeta. Putin, como chefe do Kremlin, é o principal tomador de decisão quando se trata do uso desse vasto arsenal nuclear. Ele controla cerca de 5.580 ogivas nucleares, sendo que dessas, 1.710 estão estrategicamente posicionadas, prontas para serem usadas se necessário. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia tem capacidade de destruir o planeta muitas vezes, e o mesmo vale para os Estados Unidos. É importante lembrar que, durante a Guerra Fria, o pico de ogivas da União Soviética chegou a 40 mil, enquanto os Estados Unidos atingiram 30 mil. Hoje, mesmo com uma grande redução desses números, a capacidade de destruição permanece imensa. Então, o que significa essa nova postura russa? Significa que o uso de armas nucleares, que antes era restrito a situações extremas, agora está sendo considerada para uma gama maior de ameaças, inclusive ataques convencionais. Ele deixou claro que qualquer agressão contra a Rússia, mesmo que venha de um Estado não nuclear, mas que seja apoiada por uma potência nuclear, será considerada uma agressão conjunta contra a Rússia. Além disso, gente, Putin destacou que essas novas regras são cuidadosamente calibradas e proporcionais às ameaças militares modernas que o país enfrenta. A grande inovação é a inclusão de Belarus sob o guarda-chuva nuclear russo. Significa que, se Belarus for atacada, a Rússia pode reagir como se tivesse sido atacada diretamente. Outro ponto importante é que a Rússia também considerará o uso de armas nucleares se detectar o início de um lançamento massivo de mísseis, aviões ou drones em direção ao seu território. Na mesma quinta-feira que o Kremlin fazia seus anúncios, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um pacote de mais de 8 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia. A ideia, segundo Biden, é ajudar Kiev a vencer essa guerra contra os invasores russos.
Esse pacote de ajuda inclui pela primeira vez a entrega de uma bomba guiada de precisão chamada Joint Standoff Weapon, que tem um alcance de até 130 quilômetros. Gente, essa é uma atualização importante no arsenal ucraniano porque permite que eles ataquem as forças russas de uma distância mais segura, usando mísseis de médio alcance. Essas bombas são capazes de atingir seus alvos com grande precisão e são lançadas a partir de aviões de combate. Isso dá à Ucrânia uma vantagem para atacar alvos sem colocar suas aeronaves em perigo imediato. Mas atenção, apesar desse novo armamento, o governo dos Estados Unidos, segundo fontes oficiais, não vai permitir que a Ucrânia use mísseis americanos para atacar alvos mais profundos dentro da Rússia. Essa é uma linha vermelha que Washington ainda não está disposta a cruzar, pelo menos por enquanto, né? Mas esse novo envio de armas, especialmente essas bombas guiadas, já é um passo importante para fortalecer a defesa e o ataque de Kiev. Biden deixou claro que essa assistência é essencial para que a Ucrânia vença essa guerra. E, pessoal, vale ressaltar que desse pacote de mais de 8 bilhões de dólares, cerca de 5,5 bilhões já devem ser alocados até o fim do ano fiscal dos Estados Unidos, que termina nesta segunda-feira. Outro ponto interessante é o chamado Ukraine Security Assistance Initiative, que é a parte do pacote de 2,4 bilhões de dólares. Essa iniciativa permite que os Estados Unidos comprem armas para a Ucrânia diretamente das empresas de defesa, em vez de usar apenas o estoque militar americano. Isso significa que a Ucrânia vai receber mais sistemas de defesa aérea, drones, munições de ataque ar-terra e vai fortalecer sua base de defesa industrial para sustentar essas novas capacidades. Eu não falo para vocês sempre que se tem alguém que vive rindo à toa enquanto os outros choram é a indústria de defesa? Biden também anunciou um novo plano para o treinamento de pilotos ucranianos em caças F-16. O plano prevê que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos amplie o treinamento desses pilotos, incluindo mais 18 novos pilotos para o próximo ano. Ou seja, gente, a ideia é que a Ucrânia, além de receber mais armas, também tenha as capacidades necessárias para utilizá-las de maneira eficiente e estratégica. Zelensky expressou sua gratidão aos Estados Unidos, especialmente ao Congresso americano, por continuar fornecendo o que ele descreveu como itens críticos para proteger nosso povo. Ele mencionou especificamente os novos sistemas de defesa Patriot, os drones e os mísseis de longo alcance que farão parte desse pacote. Bom, gente, Zelensky tem sido incansável em pedir por mais ajuda militar, e esse pacote é uma resposta direta a essas demandas, mas, ao mesmo tempo, o presidente ucraniano está enfrentando críticas crescentes, especialmente dentro dos Estados Unidos, por parte de alguns republicanos que questionam o tamanho e a continuidade dessa ajuda. Alguns membros do Partido Republicano, incluindo Donald Trump, que é o principal candidato do partido para a próxima eleição presidencial, estão dizendo que Zelensky se recusa a fazer um acordo com a Rússia. Trump foi muito claro ao afirmar que ele não teria permitido essa guerra chegar aonde chegou se estivesse no poder, e que o atual governo dos Estados Unidos, sob Biden, está permitindo que essa guerra continue. Por outro lado, outros líderes republicanos, como o senador Dick Durbin, apoiam o esforço ucraniano. Durbin disse que Zelensky apresentou um plano claro para a vitória e que os Estados Unidos devem continuar fornecendo o apoio necessário para que Kiev mantenha o ímpeto e, eventualmente, consiga derrotar as forças russas. Mas, gente, essa visita de Zelensky aos Estados Unidos também acendeu algumas polêmicas. Recentemente, ele esteve em uma fábrica de munições em Scranton, na Pensilvânia, onde Biden nasceu. Isso irritou muitos republicanos, especialmente na Câmara dos Representantes. O Comitê de Supervisão da Câmara, liderado pelos republicanos, abriu uma investigação sobre essa viagem de Zelensky. Alguns líderes republicanos, como o presidente da Câmara, Mike Johnson, chegaram a exigir que Zelensky demitisse seu embaixador em Washington, acusando de ter organizado essa visita sem consultar devidamente as autoridades americanas. Ou seja, a gente estaria fazendo campanha para os democratas. Johnson, porém, disse que essa exigência não significa que ele vai se opor ao apoio militar americano para a Ucrânia, mas é claro que essas tensões internas estão complicando um pouco a relação entre Kiev e Washington. Agora, do ponto de vista russo, essas movimentações no apoio militar ocidental estão sendo vistas com grande preocupação. Aí eu pergunto, e como o Ocidente viu essa mudança na política nuclear russa? Bom, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi muito direto ao criticar a retórica nuclear de Putin. Em uma entrevista recente, Blinken chamou de totalmente irresponsável os alertas de Putin sobre o uso de armas nucleares. Ele destacou que o mundo, nesse momento, está falando sobre desarmamento e não proliferação, e que essas ameaças não têm lugar no cenário global atual. Inclusive, pessoal, Blinken lembrou que até países como a China, que em alguns momentos já demonstraram apoio velado à Rússia, também condenaram o uso de retórica nuclear.
O que o governo dos Estados Unidos está tentando fazer é chamar a atenção para o perigo dessas ameaças e como elas podem trazer consequências imprevisíveis para todo o mundo. Mas enquanto isso, a Ucrânia continua pedindo que seus aliados ocidentais a ajudem a ultrapassar as chamadas linhas vermelhas da Rússia. E alguns membros da comunidade internacional estão pressionando Washington a permitir que Kiev use essas novas armas para atacar mais profundamente dentro do território russo. Mas, como já vimos, Biden ainda está relutante em cruzar essa linha, temendo uma escalada que poderia, de fato, levar a uma guerra global. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.